Nós estamos estudando o livro Autoconhecimento, da autora espiritual Joana de Ângeles, é o capítulo 12, Triunfo sobre o Ego. Vamos continuar o item Conquista do Si. A larga adaptação no vale produz choques desagradáveis quando o ser se instala na montanha, até que logre aclimatar-se. Essa é uma ocorrência comum a todas as formas de vida, a todos os seres vivos. A ânsia de crescimento não tem limite. O desconhecimento dos potenciais que podem ser movimentados para o tenta-me e para a realização é que constitui impedimento para os indivíduos inábeis e imaturos psicologicamente. Essa luta que o ego trava no campo das paixões, onde se movimenta, alimenta-o e vicia o ser que compraz nas imposições que se permite graças às sensações fortes, recheadas de compensações imediatas, características do período primário da evolução. Dessa forma, não se dá conta imediatamente das emoções luarizadoras, desacostumado às manifestações, adaptando-se ao psiquismo da mudança das planícies constritivas para os planaltos refazentes. Empreendimento de alto significado para o ser inteligente propõe esforço e decisão para eleger entre o que se tem e aquilo que se aspira, que pode ser alcançado eliminando os condicionamentos inquietadores mediante a assimilação de novos, o que os substituem libertadores. O ser humano... Bom, tá bom? Tá bom. Vamos dissecar um pouquinho, porque a gente está quase terminando o capítulo, né? Que já pegamos aí na metade, né, do estudo passado. E vamos aproveitar aqui para a gente degustar um pouquinho. Nesses parágrafos que foram lidos, a Joana está falando um pouquinho da nossa história evolutiva, né? A Joana está sempre falando da nossa história evolutiva em vários dos seus textos. E aqui, mais uma vez, ela traça esse nosso perfil evolutivo. E quando a gente fala de perfil evolutivo, a gente está falando da evolução no sentido espiritual, né? Desde lá do princípio inteligente até o ser consciente. E a Joana fala nesse capítulo, ou nesse parágrafo primeiro que a Flavinha leu para nós, que a adaptação no vale produz choques desagradáveis. Esse vale a qual a Joana está fazendo referência vamos dizer assim, é como se fosse o lodo da terra, né? É como se fosse aquelas regiões baixas, porque a vida começou ali, né? Nos mares, nos grandes oceanos, etc. Então, é como se ela estivesse falando do princípio inteligente, da consciência, nos seus primeiros arrobos, né? Rumo à consciência. Então, ela diz que essa adaptação no vale produz choques desagradáveis quando o ser se instala na montanha, até que logre aclimatar-se, né? Então, ela vai falando aí desse nosso processo evolutivo, da dificuldade que nós vamos tendo, do meio externo, que nos é, muitas das vezes, hostil, e que nós vamos ter que ir vencendo todas essas barreiras, esses desafios, até que nós alcancemos esse estado, vamos dizer assim, de uma consciência mais equilibrada, uma consciência mais profunda de si mesmo. E ela diz, a ânsia do crescimento não tem limites. Só que nesse processo de crescimento, a Joana fala que em alguns momentos a gente meio que se perde, entre aspas, né? Em algum momento, eu não vou nem dizer se perde, eu vou usar uma palavra melhor, a gente acaba se distraindo um pouco nesse processo. E aí é que ela fala no parágrafo seguinte, né, dessa distração do ego. O ego acaba se distraindo no sentido de que vai se comprazendo nas sensações,
vai se comprazendo na materialidade. Então, nesse processo em que a gente deveria se utilizar para crescer e avançar, a gente acaba meio que se distraindo por algum período na nossa evolução, que é justamente o que nós estamos tentando fazer agora, sair dessa distração onde nos encontramos. Então, nós já estamos mais ou menos querendo sair desse estado, mas ainda temos muitos irmãos nossos, né, que ainda estão num processo totalmente de distração. Aquilo que a psicologia transpessoal vai chamar de consciência de sono, né? Uma consciência onde você ainda não tem um discernimento total da vida, do sentido da vida, etc. Você vive ainda muito arraigado à materialidade. E esse parágrafo que a Flavinha leu fala sobre isso, quando diz assim, ó, o desconhecido dos potenciais que podem ser movimentados para o tentame, para a realização, é que constitui impedimento para os indivíduos inábeis e imaturos psicologicamente. Essa luta que o ego trava no campo das paixões, onde se movimenta, alimenta-o e vicia o ser, que se compraz nas imposições que se permite, graças às sensações fortes recheadas de compensações imediatas, características do período primário da evolução. Ou seja, nós estamos, muitas das vezes, nos comprazendo às compensações imediatas e não às compensações a longo prazo. E é por isso que a gente acaba se distraindo e se perdendo, porque nós temos uma coisa muito interessante, o ser humano. Isso já foi analisado desde a antiguidade, a psicanálise também interpreta muito bem. Nós temos a necessidade do prazer. E quando a gente fala prazer, nós não estamos falando simplesmente, porque geralmente a gente associa logo a questão sexual, né? Freud falava que a pulsão quer satisfazer-se, ela quer se saciar. Mas essa pulsão, ela não é só libido no sentido sexual, ela é um libido no sentido de tudo aquilo que nos dá prazer. Então, nós gostamos de prazer. O prazer, ele é algo que é da nossa natureza. Nós queremos sentir prazer. E o que é o prazer? É a realização de um desejo. E isso nos traz felicidade. Então, a felicidade é a realização de um desejo que derrama em nós uma descarga de prazer, de satisfação. Então, a gente sente prazer na hora da comida, quando você degusta uma boa comida, aquilo é muito prazeroso. Você sente prazer quando você ouve, por exemplo, uma música do seu agrado, lhe é prazeroso. Isso te traz prazer quando você, por exemplo, compra uma roupa ou está sobre uma roupa confortável. O próprio sexo é um processo de busca de prazer, de satisfação, de estar com o outro, de troca de energia e etc. Então, nós carecemos desse prazer. Mas a gente se perde no processo, por quê? Porque nós ficamos fixos nos prazeres imediatos. Aí é que a gente se perde. Porque, como nós somos seres que buscamos essencialmente a realização dos nossos prazeres, mas quando o ego ele tem essas sensações ligeiras, ele se aprisiona nessas sensações. E aí ele acaba deixando de buscar aqueles prazeres que são de natureza mais, vamos dizer, perenes, são prazeres que são mais duradouros. Então, a gente acaba se acomodando nos prazeres transitórios. E isso gera em nós o vício. Porque o que é o vício? É uma busca por uma satisfação ininterrupta. Ou seja, você experimenta ali uma determinada sensação, essa sensação te causa um prazer, mas é um prazer imediato. Como é imediato, você tende a querer de novo aquela satisfação. E você acaba se viciando nesse processo. Então, aí nós vamos ter o vício. O vício é catalogado como um prazer também imediato que o ego busca satisfazer-se.
E como é imediato, ele está todo o tempo repetindo esse processo e acaba se aprisionando dentro dessa questão da busca do prazer. E, geralmente, a gente canaliza isso muito mais, às vezes, para a questão sexual, né? E aí as pessoas vão nessa busca desenfreada pelos prazeres da carne, sexualmente falando, mas são prazeres que são perenes e que aí a pessoa tem que buscar todo o tempo e se renovar, etc. Mas a gente também vai encontrar isso nos alcoólicos, a gente também vai encontrar isso na gula, né? Então, daí a gente vai desenvolver os vícios e os excessos. Quando o ego desperta para a maturidade, ele percebe que ele está aprisionado no transitório e ele vai em busca do permanente. Então, o que é que nos dá prazer num sentido mais duradouro? As conquistas do imponderável. Tudo aquilo que não é do campo do transitório. E o que é que não é do campo do transitório? As nossas conquistas emocionais, intelectuais. Joana de Ângeles tem uma frase num livrinho chamado Momentos de Saúde, onde ela diz: todas as nossas conquistas intelecto-morais têm sabor de eternidade. E aí, quando o indivíduo amadurece, sai dessa infância psicológica, como ela mesma fala, aí nós vamos em busca dos prazeres de natureza eterna, dos prazeres de natureza duradoura. Aí nós vamos nos afastando das sensações e vamos em busca das emoções. Nós vamos deixando as coisas comezinhas, materiais, e vamos em busca daquilo que é permanente. Então, ao invés de um coito, eu estou trazendo aqui um exemplo da relação sexual, ao invés do coito que dura 15 minutos, 20 minutos, eu vou em busca de uma sensação afetiva, de um preenchimento afetivo que vai ter um caráter mais duradouro. Então, essa é a nossa manifestação de evolução. E essa carência que a humanidade está sentindo nessa pós-modernidade responde por esse despertar. Então, a gente olha para a humanidade hoje, a gente diz assim, mas a humanidade está mais carente, está adoecida, está depressiva, e a gente tem uma série de doenças hoje de natureza emocional. E por que a gente está doente emocionalmente? Porque nós estamos saindo de uma faixa onde nós vivíamos muito as sensações e nós estamos entrando numa outra fase onde a gente está em busca das emoções. Mas como nós ainda não temos uma educação socioemocional, nós ainda estamos em descontrole disso. Então, nós ainda estamos meio que perdidos nesse sentido. E é por isso que a gente acaba sofrendo as crises de natureza existencial, a gente acaba sentindo carências absurdas, porque a gente ainda está se experimentando nesse novo estágio, que é o estágio do sentimento. Hermance Dufour, ela fala uma frase que eu acho muito interessante. Ela diz: o século XXI é o século do sentimento. E todas as nossas patologias hoje são de natureza emocional. Mas isso não é ruim. A gente olha e diz assim, nossa, quantas pessoas hoje depressivas, não se tinha isso há tempos atrás. Mas isso fala de uma transição, isso fala de um estado onde você está saindo de uma brutalidade, de uma sensação muito materialista, e está entrando num outro estágio de consciência mais emocional. E claro que essa perturbação ela vai ser natural, que vai caracterizar esses desmandos emocionais. Mas, à medida que nós formos avançando e crescendo, nós vamos encontrando o eixo de nós mesmos. Daí, Joana de Ângeles escrever tantos livros voltados para a questão psicológica. Por que Joana escreveu uma série psicológica? Nós nunca nos perguntamos sobre isso por conta da necessidade do contexto. Então, como nós estamos saindo de um momento muito materialista, muito sensação, estamos agora entrando num século, segundo a Dufour,
onde é caracterizado pelo emocional, e todas as nossas patologias, na grande maioria, são de natureza emocional, é claro que o Espiritismo vai se preocupar com isso e vai nos trazer um manancial de conteúdo a fim de que nós possamos saber caminhar nesse novo processo. Agora eu passo a palavra para vocês fazerem alguma consideração. Obrigado. Tem também o prazer no desprazer, né? A gente sente prazer naquilo que nos causaria desprazer. Às vezes, a gente sofre e não consegue sair daquela situação porque a gente ainda está muito ligado ao sentimento de prazer naquele ato ali. E também, assim, também acontece no plano espiritual, né? Com os nossos irmãos que obsediam, eles sentem prazer no desprazer também. Obsediam e se obsediam também, né? Isso. Como é que acontece esse processo que você está falando, Aldeni? É justamente essa transição. Ou seja, você já despertou, você já sabe que tem que mudar, mas você ainda não tem forças, vamos dizer assim, eu vou usar essa palavra força, mas na verdade não é bem força. Segundo o Livro dos Espíritos, é vontade, né? Ou seja, você despertou, você tem o discernimento do que é o correto, de para onde você tem que ir. Mas você ainda está muito algemado às questões da sensação. Claro, nós passamos milênios nas sensações. Nós passamos, vamos dizer assim, quase toda a nossa evolução de princípio inteligente até agora nas sensações, escravos dos vícios, né? Dos prazeres carnais, materiais e transitórios. Então, agora que a gente começa a se despertar, vai ser difícil desapegar, é difícil você deixar, né? Tem que ter muita vontade, muita lucidez, tem que ter muito propósito de vida para você ir deixando esses maus hábitos. É por isso que tem uma figura no Evangelho, eu já passo a palavra para a pessoa que estava na sequência. Tem uma personalidade no Evangelho que é a Maria Madalena. Emmanuel tem um texto muito belo no livro Religião dos Espíritos, onde ele fala Jesus e a mulher. É um texto do Emmanuel nessa obra, onde ele vai falar de algumas mulheres do Evangelho. E ele diz algo que é fantástico. Ele diz assim: Maria Madalena é o maior símbolo de transformação moral de todo o Evangelho. Por que Maria Madalena é o maior símbolo de transformação de todo o Evangelho? Porque esta mulher, ela estava no mais baixo da condição humana. Ela era prostituta, vivia do comércio do sexo, ela era materialista, porque era rica e rodeada de luxo, e ela era obsidiada, mas ela também era depressiva, e ela também tinha problemas psicológicos. E a Maria Madalena, quando ela encontra Jesus, ela faz uma transposição de si mesma que é absurdo. Nenhuma figura do Evangelho fez isso. Porque todos os outros foram mudando gradativamente. Todos foram mudando gradativamente. Até Paulo de Tarso, que muitos dizem que ele mudou da água para o vinho, mas não foi assim. Lembremos-nos que o Paulo lutava muito contra ele mesmo. E ele mesmo falava que ele tinha um espinho na carne. E esse espinho na carne, segundo o próprio Divaldo Franco, seria essa luta contra a própria carga sexual. Então, ele dizia que era um espinho na carne. Então, percebam que era uma consciência lúcida, mas ainda lutando contra si mesmo. E já Maria Madalena foi esta mulher, este espírito, que conseguiu fazer essa transposição
com uma grandiosidade, uma velocidade, uma rapidez absurda. Por isso que Emmanuel diz que ela é o maior símbolo de transformação moral de todo o Evangelho. Agora eu passo a palavra para a pessoa na sequência. Era a Márcia? Pois é, acabou que tu respondeste aí nas tuas falas, porque aqui, pensando que a gente está na infância psicológica, a gente ainda está patinando nos sentimentos, alguns despertando para poder ter um amadurecimento psicológico, uma elevação de consciência. E, no entanto, a gente nasce, renasce, renasce, renasce. E patinando, né, na mesma história. E comecei a me questionar, que eu lembrei daquela passagem de Nosso Lar em que esqueci o nome dela, a que fez o papel da Ana Rosa, né? Lá no Nosso Lar, e ela conversando com um dos mentores lá, ela estava com medo de renascer, né? E pôr à prova tudo que ela achava que estava amadurecida, e com medo de novo se apegar à matéria, se apegar aos vícios, aos prazeres de qualquer ordem. Então, com as tuas falas, acabou que... Joana diz uma frase, eu não me recordo qual é a obra específica, mas ela diz assim: o corpo físico também tem as suas leis próprias. Ou seja, claro que o espírito ele tem uma preponderância sobre a carne, mas a carne também exerce uma força sobre o espírito. Então, quando nós estamos encarnados, nós estamos sob, muitas das vezes, o domínio do corpo, e o corpo tem as suas leis. Nós estamos sob o domínio das glândulas, dos hormônios, e isso é uma resposta do próprio corpo. Então, quando nós encarnamos, o espírito encarna, é muito difícil, é uma tarefa muito complicada, porque você vai estar sob todas essas sensações. E eu me recordo de uma passagem, agora que nós estamos falando, de Alcione, na obra Renúncia. Lembremos-nos que Alcione já é um espírito de alta envergadura moral, que Emmanuel categoriza como espírito angélico. É um espírito que já está nessa categoria. E quando ela deseja voltar à Terra, o mentor espiritual dela lhe alerta acerca dessa questão. Porque quando ela reencarnar, ela vai estar submetida às leis da matéria. E uma vez que ela estará submetida às leis da matéria, ela poderá transgredir, ela poderá falir, talvez, porque as leis materiais, o corpo, ele exerce essa pressão também sobre o espírito. Então, quando nós estamos aqui no mundo, encarnados, nós temos toda uma pressão de tudo isso que a gente está inserido, materialmente falando. Quando nós estamos lá no plano espiritual, é muito bom, porque a gente está com os nossos afins, nós somos ligados pelos laços da afinidade, a gente vai estudar e é maravilhoso, e trabalha, etc. Quando você vem para cá, é como se fosse uma espécie de escravidão, eu vou usar isso entre aspas, né? Porque você fica sob o jugo e sob as leis da matéria. E você está sujeito a sentir tudo que um ser humano normal sente. Então, por isso que Jesus, ele diz algo fantástico quando ele esteve aqui entre nós. Ele diz: eu venci o mundo. Consegue entender essa frase? Por quê? Porque quando ele encarnou, ele também se submeteu às leis materiais. E ele também sentiu toda a carga da matéria. É natural. Porque
ele não ia transgredir a lei, né? Ele mesmo diz, eu não vim transgredir, eu vim dar cumprimento. Mas ele, pela sua grandeza moral, ele resistiu, ele dominou, ele controlou todas essas sensações. E por isso ele diz no final, eu venci o mundo. E essa é a grande proposta para nós, né? Que nós vençamos a nós mesmos. A partir do momento que a gente conseguir vencer essa nossa natureza mais embrutecida, mais animalizada, nós estamos vencendo o mundo, né? Ou seja, nós estamos conseguindo se gerenciar bem, apesar de estarmos sob o jugo de todas essas leis materiais que também fazem pressão sobre nós. Então, percebam que a coisa não é tão fácil, né, gente? É por isso que é prova e expiação. Se fosse fácil, não seria prova nem expiação, né? Por isso que é prova e sofrimento. Porque nós estamos nos colocando no mundo todo o tempo à prova. E isso tem como resposta, muitas vezes, uma espécie de sofrimento no mundo. Porque, assim, eu não sei se eu estou misturando os conceitos, estou aqui bagunçado, mas o ego, porque tem aquela frase aqui, o ego é a produção do estado de consciência, portanto, transitório e impermanente. E conforme a nossa evolução, conforme a Alcione, por exemplo, foi evoluindo, o ego dela não era uma questão, vamos por assim dizer, assim, nas relações aqui na Terra. O ego, ele vai se deslocando da sua centralidade, porque a gente vive ainda o egocentrismo, né? Por isso, nós somos todos nós temos uma coisa chamada egoísmo. E o egoísmo é a centralização de tudo em torno do ego. Então, nós vivemos essa condição. E o ego, ele só pensa nele mesmo. Ele só quer se satisfazer. Lembra quando eu falava logo no início que nós temos essa natureza de querer se satisfazer o tempo inteiro? Isso é egóico. O prazer, ele é do campo do ego. Esse prazer, vamos dizer assim, mais imediatista. Mas a partir do momento que esse ego ele vai se deslocando do centro, não é que nós vamos perdê-lo. Quando a frase aí, no sentido de impermanente e transitório, é no sentido dessa impermanência do ego no centro. Ele não se desfaz, ele não se esfacela, ele permanece, mas ele se desloca dessa centralidade. Ele deixa de querer esse prazer por si mesmo. E aí ele dá vazão a essa outra natureza, que é a natureza espiritual, ou que Joana chama de self. E aí esse self, ele já vai trazer uma sensação de renúncia. O que é a renúncia? É o contrário do ego, né? Ou seja, você deixa de se satisfazer em prol da necessidade de outros. Você deixa de si mesmo, esquece-se de si mesmo, em prol da necessidade de outras pessoas. Mas isso também traz uma espécie de prazer, mas é um prazer que ele é mais, vamos dizer, divino, ele é mais sublime e, portanto, ele é permanente. Então, esse prazer que nós estamos buscando agora, principalmente através daquilo que a gente chama de caridade, né? Então, a caridade é você tentar deslocar esse ego do centro e colocar o self. Porque enquanto o ego estiver gerenciando tudo isso, nós estaremos em busca do prazer egóico, do prazer imediato, do prazer pelo prazer. E a partir do momento que a gente buscar essa consciência mais sublimada, nós vamos deixando esses prazeres imediatos em detrimento de prazeres mais permanentes, através do amor ao próximo e etc. Agora, esse ego, ele não se perde, ele não é uma condição do humano. Eu acho que essa é a pergunta que tu me fez. Se esse ego ele é uma condição do espírito encarnado. Não necessariamente. Esse ego ele permanece para além, né? Ele é uma estrutura do eu. Ele é uma estrutura do espírito. Então, nós nunca vamos perder o ego, porque ele é o que caracteriza a nossa individualidade. Só que o que vai acontecer nesse processo?
esse ego ele vai se deslocando do centro e ele vai ganhando a periferia. Ele fica a serviço do self. Ele não mais quer tomar o lugar de gerenciador da personalidade. Agora, quando você está encarnado, ele faz mais pressão para voltar para o centro. Essa que é a dificuldade. Porque quando você está encarnado, você sintoniza com os prazeres transitórios. Quando você está na carne, tudo é transitório. E como tudo é transitório, a gente tende a ter uma sintonização maior com o ego, que se relaciona muito bem com o transitório, com aquilo que é fugaz. E a gente tende a querer se afastar um pouco do self, que vai em busca dos prazeres perenes. Raciocina comigo. Quando nós estamos no mundo espiritual, tudo ali é permanente. Nós estamos no campo do permanente. A vida primitiva, como diz os espíritos, a vida real, etc. Quando nós estamos dentro dessa realidade, claro que nós, naturalmente, daremos mais vazão ao self, porque ele se relacionará melhor com a realidade que estamos vivendo. Quando nós encarnamos, nós entramos no campo do impermanente, do passageiro, do transitório, e claro que essa experiência vai comunicar mais com o self, com o ego, que é aquele que gerencia essa parte. E aí a dificuldade, o medo de encarnar, porque quando você está encarnado, é muito difícil você conseguir deixar o ego no lugar que lhe é devido, que é na periferia do eu, e centralizar o self. Porque tudo aquilo que nós vivemos aqui é do campo do passageiro, e o passageiro sintoniza mais, é melhor gerenciado pelas questões egóicas. Então, nós tendemos a nos afastar do self. Então, por isso aqui é tão difícil a nossa estada, até mesmo para os espíritos mais adiantados, que já conseguiram alcançar uma certa iluminação. Não sei se eu consegui me fazer claro. Muito, até além do que eu falei. Obrigada. Obrigado. Mas é essa didática, gente. Assim, por que essa diferença, né? Nós carregamos esses dois lados. Nós temos uma natureza animal, nós temos uma natureza espiritual. E é bem verdade que quando nós estamos no convívio, no ambiente, uma vai se favorecer em detrimento da outra. É aquela velha história. Se você tem aquela frase, né, que diz assim: me diga com quem tu andas, eu te direi quem tu és. Por quê? Ela não é totalmente verdadeira, essa frase, mas ela é em alguma medida. Porque, por exemplo, quando você está no meio de determinadas situações, o ambiente te favorece determinadas sensações, você tende a se adaptar nesse ambiente. Você tende a, vamos dizer assim, a assimilar aquilo que o ambiente está te propondo. Isso é um processo do humano. Então, quando nós estamos aqui no campo do transitório, a gente vive muito isso aqui. Porque seria uma coisa de se perguntar, Márcia, o seguinte: nós não somos seres espirituais? Somos. É isso que a doutrina fala. Nossa natureza primitiva não é o mundo dos espíritos? É o mundo dos espíritos. De onde nós viemos? Não foi do espiritual? Sim, foi do espiritual. E por que nós vivemos muito mais o material do que o espiritual? Porque dentro dessa lógica, o natural seria que nós buscássemos por inconsciência o espiritual o tempo inteiro. Dentro dessa lógica, o espiritual deveria fazer pressão mais em nós do que o material. Mas é o contrário. É o material que faz mais pressão do que o espiritual. E por que isso acontece? Por conta que nós estamos no material, as leis materiais exercem uma pressão sobre nós e nós tendemos a nos adaptar, a camuflar e a absorver esse contexto.
que nós estamos inseridos. E aí nós damos vazão para o ego gerenciar essas relações e acabamos nos afastando do self. É por isso que lá no mundo espiritual a gente faz uma programação linda e maravilhosa, perfeita. Eu vou ser espírita, eu vou fazer a caridade, eu vou ser o trabalhador do bem. E quando chega aqui, encarna, meu filho, só quer saber de festa, de namorar, de balada. Adeus, centro espírita, Deus me livre de palestra. Por quê? Porque houve a sintonia com o ambiente em que você está inserido. E também com a carga, sei lá, a carga atrativa daquele espírito, né? Não sei, tipo, ainda gosta daquilo, não tanto, mas ainda gosta, encarnou, pronto, tudo de novo. Faz essa pressão muito grande. É só a gente estudar, por exemplo, o roteiro da própria Ivone Pereira, né? Ivone Pereira, quando a gente está lendo as vidas dela, dá uma agonia, dá uma aflição, porque no primeiro romance ela vai falindo, né? Aí vai para o mundo espiritual, faz toda uma programação, e aí a gente pensa que vai ser tudo maravilhoso, aí dá tudo errado. Volta, faz uma outra programação, tudo errado, e erra, e a gente fica naquela agonia, justamente por conta disso. Quantas vezes a gente está nesse processo, né? Por conta da identificação. Isso que você está falando é o corretíssimo. Essa identificação entre o eu, o ego, que ainda gerencia a minha personalidade, com o mundo onde eu estou inserido. Porque se eu estou muito mais identificado com o ego, e o ego é aquele que busca prazeres imediatos e o prazer pelo prazer, óbvio que ele vai se sintonizar mais com as coisas da matéria. Isso é tão verdade que quando você desencarna, você permanece atrelado às coisas materiais, mesmo já sendo um espírito desencarnado. Por quê? Porque o ego ainda é o gerenciador da sua personalidade. Agora, quando nós colocarmos o self nesse processo, aí nós vamos ter uma ascensão espiritual, porque nós vamos sintonizar com aquilo que é permanente. Pois é, mas é uma questão assim, porque, por exemplo, a Alcione, que já era um espírito angelical, que muito provavelmente já tinha o self gerenciando né, a sua vida, aí para Emmanuel chegar e falar, toma cuidado, e aí ela faliu? Eu não li o livro. Não, ela não faliu em nenhum momento, ao contrário, ela conseguiu transcender a tudo, né? Ela veio corajosa e disse, não, eu tenho um propósito, e o que eu acho interessante é que quando ela está vindo, o comecinho do livro eu acho maravilhoso. Quando ela sai do planeta onde ela se encontra, a constelação onde ela se encontra, tem um morador espiritual de lá que olha um rasgo de luz vindo em direção à Terra, e aí ele pergunta para o mentor, quem é este que está indo em direção às zonas escuras? Olha a expressão. Quem é esse que vai em direção às zonas escuras? Ou seja, aonde nós vivemos. E aí o mentor diz, é Alcione que regressa novamente. E aí o rapazinho lá que conversa com o mentor pergunta, mas ela vai se colocar à prova novamente? E aí o mentor fala que são essas questões do sentimento, né, do amor, que estão nos ligando o tempo inteiro. E mesmo assim ela volta corajosa e, mesmo tendo essa possibilidade de falir, mas como ela já era um espírito que tinha consolidado já uma bagagem espiritual muito grande, ela conseguiu transpor todas as dificuldades e venceu todas, né? Mas há muitos casos em que isso não é possível. Às vezes você acaba, muitas vezes, se complicando mais ainda. E eu vou te dar um exemplo clássico, porque tem esse livro, Renúncia, ele comunica muito com o livro 50 anos depois do Emmanuel.
A Célia, que é a personalidade central do romance 50 anos depois, é a mesma Alcione do livro Renúncia. E alguns dos personagens do livro 50 anos depois estão no livro Renúncia. Inclusive, a Célia, eu não sei se vocês já leram 50 anos depois, tá, gente? Se ainda não leram, leiam. A Célia, do livro 50 anos depois, ela tem um grande amor, que é o Ciro, a alma gêmea da sua alma. Isso é a cara de Emmanuel, né? A alma gêmea. Então, ela tem a alma gêmea da sua, que é o Ciro. Agora, raciocina comigo, Márcia. O Ciro, nessa encarnação aí, enquanto no livro 50 anos depois, ele é um mártir do cristianismo, ele é filho do Nestório, que é o Emmanuel na época, ele conhece a doutrina, ele vira o cristianismo, né? Ele vira um mártir, morre na fogueira e etc. Só que quando ele volta como o padre Carlos, lá na obra Renúncia, que é justamente o espírito em que a Alcione vem auxiliar em primeira mão, ele fale completamente no seu processo. Ele se compromete, porque ele vira um bispo da Inquisição e vai perseguir pessoas e matar pessoas na fogueira. Então, olha aí o disparate. Numa, o cara é mártir, na outra, ele é inquisidor, né? Vira inquisidor. Então, só para te ter uma ideia de que, enquanto nós não consolidarmos esse self, enquanto nós não consolidarmos esses valores espirituais, nós estamos à mercê das nossas tendências, nós estamos à mercê dos vícios, nós estamos à mercê de falir a qualquer momento. Então, agora a gente está na doutrina e a gente se acha muito evoluído, né? Eu sou espírita, eu sou um trabalhador espírita, e eu faço palestra, e eu evangelizo, eu sou médium, etc. Sim, hoje você é espírita, está com uma vida bonita, está arrumadinho, né, meu filho? Você tem trabalho, tem comida na mesa, né? Você tem ar-condicionado, é maravilhoso. Claro que você vai conseguir um bom caminho. Agora, na próxima encarnação, vem numa favela, vem num gueto, vem ser filho de um pai alcoólatra, de uma mãe prostituta. Será que você já tem resistências morais para aguentar este ambiente? Então, essa que é a grande questão que a gente tem que se fazer, né? Alguém quer falar? A gente não sempre nasce com as mesmas pessoas. Eu já li em alguns livros que a gente sempre nasce com o mesmo núcleo familiar, e às vezes a gente recebe, como é que se diz, uma ovelha negra, vamos dizer assim, para a gente aprender, né, a ser mais paciente, tolerante, e a gente recebe essa ovelha negra até para a gente colocar, não ensinar, né, porque a gente não vai ensinar nada a ninguém, né, colocar os bons costumes, tentar botar a doutrina na pessoa, né? Não sei, não é assim, então... Eu entendo o que você está perguntando. Não é uma regra isso aí. Às vezes os espíritos falam isso, alguns livros falam isso, né? Mas a gente não... Nós temos que deixar de romantizar as coisas, tá, gente? Nós temos essa coisa muito romântica, né? De que estamos sempre nos núcleos familiares, sempre atrelados com as mesmas pessoas. Não necessariamente. Depende da experiência de cada espírito, depende da necessidade de cada espírito. Há agrupamentos de almas que se consolidaram, e pela essa consolidação de amor, de fraternidade, tem o mérito de reencarnarem sempre juntas. Mas isso não é uma regra para todos os espíritos.
Há momentos em que a gente se distancia desse grupamento familiar, até mesmo por uma prova, por uma expiação que precisamos atravessar. Emmanuel, no livro Consolador, ele fala sobre a ligação das almas gêmeas, que é essa ligação de mais forte que pode existir entre dois espíritos. E ele diz que mesmo essas ligações, dependendo do desregramento de um ou de outro, eles podem sofrer essa separação. Então, e viverem em situações diferentes. A Ivone Pereira é um exemplo clássico. Ela vinha se reencarnando em grupamentos familiares, os mesmos, ou com configurações diferentes, mas as mesmas individualidades, durante muitas encarnações. Mas, por uma necessidade de expiação, nessa última encarnação, ela foi distanciada dessa família espiritual. E ela reencarnou aqui no Brasil, com um outro grupo de espírito que ela não tinha nenhum tipo de, vamos dizer assim, de sintonia espiritual, no sentido de afinidade, de família espiritual e etc. E tantos outros personagens. O próprio Ciro, que eu acabei de citar, ele esteve com o amor da sua vida no século III, se não me engano, depois de Cristo, que é os 50 anos depois. Ele volta a reencontrar Alcione só no século XVIII. Então, eles ficam aí esse intervalo de encarnações separados. Então, o que acontece é que isso não é uma regra. Isso depende muito da necessidade, da individualidade, da experiência de cada um, da necessidade de evolução de cada um. Eu me lembro de uma questão do Livro dos Espíritos, que Kardec pergunta assim: os homens preferem sempre encarnar como homens ou como mulheres, os espíritos, né? Se há uma preferência de você vir sempre como homem ou sempre como mulher. E aí os espíritos dizem assim: isso depende da experiência que o espírito necessita. Então, as nossas encarnações, elas dependem da nossa necessidade. Então, isso não é uma regra, nunca foi, e a gente não pode romantizar isso, dizer que todo tempo a gente vai vir com os mesmos grupos espirituais. Pode ser que a gente nem esteja em grupo afim, pode ser que a gente tenha um carinho, goste da pessoa, ai, meu irmão, minha mãe, etc. Mas isso não caracteriza que é a minha família universal. Porque quando é família universal, gente, é um amor arrebatador, é uma coisa incondicional, né? Não é aquele carinhozinho, não é aquele cuidar, vou cuidar da minha mãe por desencargo de consciência. Essa mulher não é espírito afim, não faz parte do meu ciclo de família universal, né? Agora, quando eu vou por um arrebatamento de amor, com certeza é uma ligação que remonta ao infinito. Podemos prosseguir, né, Aldenir? Alguém mais quer falar? Acho que não, né? Acho que podemos. Se ninguém quiser falar mais nada. Sim. O ser humano é herdeiro da sua história antropológica, fixado nos atavismos das experiências vivenciadas durante as fases primevas do seu desenvolvimento. Por ser igualmente psicológico, desdobra-se todos os potenciais que possui em latência e arrebenta as amarras ancestrais, a fim de libertar o eu adormecido, escravizado aos instintos. Impõe-se para o cometimento todo um curso largo de realizações pessoais, íntimas, de análise e avaliação de conteúdos, para a eleição daqueles que são imprescindíveis à vitória, em detrimento dos demais que se apresentam afligindo-se. Disciplinando-se a mente e a vontade, compreendendo-se que a proposta da vida é a marcha para a unidade, sem perder de qualquer valores conquistados, o si desenvolve-se, enquanto o ego desagrega-se. Qualquer coisa, peço para me parar, tá? Não, pode parar, já que você falou, pode parar, Flavinha. Olha só, gente, vamos tentar dissecar aqui o texto, né?
Olha que beleza. Olha como isso daqui comunica com aquilo que nós já estávamos discutindo anteriormente. O ser humano é herdeiro da sua história antropológica. Olha que beleza isso. Dissecando o texto de Joana, né? Porque é assim que a gente tem que ler os textos espíritas, né? Herdeiro da sua história antropológica. Nós somos herdeiros de nós mesmos. Essa frase, antes de ser de Joana, já era de André Luiz, tá? Está lá no livro Mensageiros, se não me engano. Um dos orientadores do André Luiz diz essa frase: nós somos herdeiros de nós mesmos. Nós somos herdeiros das nossas aquisições evolutivas. E como as nossas experiências foram únicas, porque ninguém aqui teve experiência igual. Todos nós temos experiências únicas, que são particulares nossas. Apesar da gente ter nascido na mesma família, com os mesmos pais, sob a mesma educação, entre aspas, nós ainda assim temos uma experiência individual. Cada um responde de uma forma diferente, cada um reage à sua maneira, e tudo isso fala das nossas experiências passadas, de como a gente foi se formando e se elaborando ao longo do processo. E Joana vai dizer que, nesse processo, a gente fixa atavismos das experiências vivenciadas durante as fases primevas do seu desenvolvimento. O que são esses atavismos? Esses atavismos são umas espécies de conteúdos primitivos que nós ainda carregamos na nossa personalidade. Por exemplo, dar aqui um exemplo de atavismo. A ira que a gente carrega, né? A raiva. Todos nós sentimos raiva, né? Aquela vontade de se lançar sobre o outro. Isso é um atavismo animal. Porque não é o animal que tem essa carga agressiva de ir lá, de ataque, mas como mecanismo de defesa. No animal é um mecanismo de defesa. É um atavismo próprio dos animais e que tem a sua funcionalidade. Quando nós chegamos na espécie humana, esse atavismo ele perde o sentido. Ele não tem mais razão de ser. Só que, embora ele não tenha mais razão de ser, nós ainda estamos ligados a eles. E, muitas vezes, eles nos controlam. Né? Esses atavismos, essas heranças animais, essas pulsões. Por exemplo, a questão sexual. Por que os homens têm uma carga sexual maior que as mulheres? Isso é verdade. Os homens têm uma... Não que as mulheres não tenham libido, né? Porque as pessoas pensam logo que as mulheres são aquelas, né, assexuadas, né? Isso daí é uma tradição de muito tempo. Mas a carga sexual masculina tende a ser maior que a feminina. Por quê? Isso é um atavismo. Vem de onde? Vem lá da selva, onde nós tínhamos um macho, que era o reprodutor, para várias fêmeas. Então, o reprodutor ele tinha que ter uma carga de libido grande, porque ele tinha que dar conta de todas as fêmeas do clã. Só que, quando você é um animal, isso faz todo sentido. Agora, quando você é um ser humano que vive uma relação monogâmica, isso não tem razão de ser. Mas o que acontece? Esse atavismo que é lá da selva ainda controla as relações hoje e faz com que muitos homens, às vezes, traiam suas esposas, às vezes tenham 2, 3 fora do casamento, controlado por esse atavismo histórico da nossa evolução. E o que nós temos que fazer com isso? A gente tem que romper esse processo. Porque nós já estamos no nível de consciência onde isso aqui não é mais, não, na verdade, não faz mais sentido, mas nós ainda somos arrastados por esses mecanismos. Por exemplo, a ideia de Deus é um atavismo, né? A ideia do Deus antropomórfico.
aquele Deus que tem um cabelinho branco, que está lá num cajadinho e que fica lá assistindo a gente se matar aqui na Terra. Isso é um atavismo, essa ideia antropomórfica da divindade, que até hoje está em nós. Tanto é que a gente relaciona Deus com a figura masculina, né? O pai. É atávico isso, né? Então, assim, mas a partir do momento que a gente vai ganhando consciência, nós vamos entendendo que Deus não é um homem, não é uma mulher e não é um ser humano. É algo que a gente não consegue conceber. Então, isso é a evolução, isso é maturidade, isso responde por esse deslocar. Quando você vai se evoluindo, você entende que você não precisa mais reproduzir com 3 ou 4 fêmeas, se você tem um casamento monogâmico e você ama a sua esposa. Quando você vai evoluindo e vai crescendo, você percebe que a ira ela não tem mais razão de ser dentro do campo do civilizado. Ou seja, eu não vou atacar a pessoa por qualquer coisa que ela me diga. Mas tem gente que ainda faz isso. Nós ainda fazemos isso. Eu estou falando, meu Deus, olha que horror, eu estou falando como se eu estivesse deslocado da humanidade. Mas eu estou na humanidade. Nós ainda fazemos isso. Nós queremos morder. Mas que bom que a gente não morde. Que bom que não estamos mordendo mais, embora tenhamos a vontade. O que é isso? Isso já é um discernimento, já é um senso diferente, né? Da animalidade. Já é um rompimento, ainda que parcial, com a natureza animal. Então, Joana, ela fala nesse sentido, ela diz assim, por ser igualmente psicológico, desdobra todos os potenciais que possui em latência e arrebenta as amarras ancestrais. Olha só essa expressão da Joana. Arrebenta as amarras ancestrais, a fim de libertar o eu, presta atenção nesse eu aí, eu maiúsculo. Esse eu aqui significa o eu superior, o eu profundo, não é o ego, é o eu superior, a fim de libertar o eu adormecido e escravizado aos instintos. Olha que beleza isso aqui. O nosso eu superior está escravizado sob o domínio do ego, que é o eu inferior, é o eu de baixo. E quando a gente está falando de eu de baixo, a gente não está falando no sentido assim de o bom é no alto e o ruim é no baixo. Nós estamos falando no sentido até mesmo de configuração de chakras, porque o eu superior fica aqui, na cabeça, no coronário, e o nosso ego fica na parte de baixo, né? Fica do pescoço para baixo, né? Gerenciado pelas sensações egóicas. O eu superior fica acima. Tanto é que eu vi um texto uma vez que diz assim, que uma das nossas maiores evoluções foi quando nós deixamos de ser quadrúpedes e viramos bípedes. Por que a gente conseguiu essa aquisição? Por que essa aquisição evolutiva foi tão extraordinária? Porque quando nós éramos quadrúpedes, esse chakra coronário ele estava na horizontalidade, porque nós andávamos de 4. Quando nós nos erguemos e nos tornamos bípedes, esse chakra passou a ficar na verticalidade e a comunicar com o superior. Então, isso foi uma grande evolução para nós, porque nós deixamos de viver na horizontalidade da animalidade e passamos a aspirar conteúdos superiores da verticalidade de nós mesmos. Mas o que nós percebemos é que, apesar dessa evolução, nós ainda rastejamos, muitas vezes, na horizontalidade. Mas faz-se necessário romper essas cadeias ancestrais e liberar esse eu superior, esse eu profundo. Quebra as algemas, como diz Joana, e ensaia a libertação. E como é que a gente consegue fazer isso? A gente consegue fazer isso através do autoconhecimento.
Impõe-se para o cometimento, diz o texto, todo um curso largo de realizações pessoais, íntimas, de análise e avaliação de conteúdos, para a eleição daqueles que são imprescindíveis à vitória em detrimento dos demais que se apresentam afligentes, disciplinando-se a mente e a vontade. Olha que legal isso aqui, né, gente? Disciplina da mente e da vontade. Compreendendo-se que a proposta da vida é a marcha para a unidade, sem perda de quaisquer valores conquistados. O si desenvolve-se enquanto o ego desagrega-se. Olha que bonito isso aqui, né? Que profundo isso aqui. Então, nós estamos marchando para onde? Para a unidade. O que é essa unidade? É a unificação entre nós e a consciência divina. Eu me lembro, essa palavra unidade, ela me remete muito ao Pietro Baldi. Ele fala muito da unidade, ou seja, nós em consonância com o divino. Jesus, quando ele dizia assim, eu e o Pai somos um, é a unidade. Mas isso não nos faz perder a nossa individualidade, a nossa consciência. Por isso que Joana fala, sem perda de quaisquer valores. O si desenvolve-se. O que é o si? É esse self, é esse eu superior, é essa consciência divina, ou, numa palavra religiosa, é o Deus interno. O si desenvolve-se e o ego desagrega-se. Desagrega no sentido de quê? Que a gente vai perder o ego? Não, ele desagrega-se no sentido dele sair do centro e ele vai buscar o seu lugar, que é a periferia. E aí nós nos tornamos humildes conscientes. O que é humilde consciente? É aquele que tem consciência da sua pequenez diante da grandeza do universo. Não é aquele que sabe que é pequeno, porque há uma diferença. Às vezes a gente diz assim, eu sei que eu sou muito pequeno, que Deus é maior, que o universo é maior, mas ele sabe, mas ele não se sente pequeno. Ele fala por um discurso bonito, mas quando você alcança essa maturidade, você se sente pequeno. É diferente. Diante de Deus, você se sente pequeno. Diante do universo, diante do mecanismo da vida, a gente é uma poeira cósmica. E aí nós nos tornamos mais humildes, porque nós vamos respeitando aquilo que nós não podemos controlar. Quando nós estamos muito egóicos, a gente tende a se revoltar com aquilo que nós não conseguimos controlar. Porque o ego é imediatista. Quando nós desagregamos esse ego e damos lugar ao si, nós tendemos a nos resignar diante daquilo que a gente não controla. Mas uma resignação através de uma obediência lúcida às leis, ao universo, à dimensão cósmica em que nós vivemos. Então, essa é a nossa marcha evolutiva e que é muito difícil, né? Vamos falar aqui da gente fazer essa desagregação egóica. Mas podemos prosseguir, né, Flavinha? Para a gente concluir logo esse capítulo. Podemos, meu amor. Nas fases primeiras, esse ego desempenha papéis relevantes, tais o da preservação da vida, dos direitos ao prazer transitórios, do atendimento das necessidades fisiológicas, dos valores pessoais. Infelizmente, fixa-se constritor e passa a condição de algoz, dominando as paisagens do ser, sombreando-se para permanecer em predomínio. Elastecendo-lhe a visão e apontando-lhe o si, reage com violência e estertora-se à medida que perde espaço psicológico, até ser ultrapassado em vitória culminante. Olha só, Flávia, dá uma paradinha. Uma luta crucial, né? Uma coisa de muita intensidade. Esses parágrafos estão maravilhosos, estão de um sabor extraordinário. Essa luta,
é aquilo que a gente fala muito comumente, a luta contra si mesmo. Vencer a si mesmo é vencer o ego. Isso é vencer a si mesmo. Olha o que a Joana começa falando. O ego desempenha papéis relevantes. Ele é importante. Por que a gente tem ego? Só para ele nos descontrolar? Não, ele tem a sua importância. Ele tem o seu valor na nossa personalidade. Agora, quando que gera um problema, que a Joana vai dizer? Quando ele fixa-se, constritor e passa a condição de algoz, dominando as paisagens do ser e sombreando-as para permanecer em predomínio. Quando ele quer predominar, aí é que se torna pernicioso. Quando ele quer mandar em tudo, quando ele quer controlar tudo. E aí o que acontece com esse ego? Ele sofre, elastecendo a visão e apontando-lhe o si, ele reage com violência estertora à medida que perde espaço psicológico. Por que as pessoas, às vezes, reagem contra a religião? Por que o espiritismo tem os inimigos da doutrina? Aqueles espíritos muito embrutecidos, muito trevosos, etc. Porque há essa reação violenta para não ceder o espaço. Por que às vezes as pessoas, você convida ela para ir para o centro espírita, ela vai 1, 2 dias, depois ela não vai mais? Não é porque ela não gostou, é porque ela não quer ceder. Consegue entender? É muito difícil, porque o espiritismo, gente, é lucidez. Joana tem uma frase que ela diz assim, o espiritismo... Não é o espiritismo, é o amor que ela fala, né? Que é luz constante no cérebro e paz no coração. Então, o espiritismo é essa lucidez. Kardec tem uma frase maravilhosa, quando ele diz assim, a função do espiritismo não é atrair adeptos, é esclarecer almas. E nem todos aguentam essa clareza. Aguentam no sentido de eu quero entender isto para eu me modificar. Muitas vezes as pessoas elas não querem ainda essa modificação. E é por isso que elas não se permitem. Elas olham que aquilo é muito claro e isso assusta. Porque clareza demais para uma pessoa que ainda não quer deixar as questões de natureza egóica é uma luta, é uma briga. Então, o primeiro impulso é de se afastar. Então, aquele filho que você tem dentro da sua casa e você quer levar este menino à força para o centro espírita e ele não quer ir de jeito nenhum, não é porque ele não gosta da doutrina, é porque ele não quer se deparar com a lucidez que ele sabe que vai ter na doutrina. Sabe por quê? Porque ele conhece a tua vida. Ele é teu filho e tu é espírita. Ele conhece a doutrina através de ti, mesmo que ele não vá no centro espírita. Ele sabe a luta que tu tem para te renunciar. Ele sabe o quanto que tu fica, às vezes, lamentando coisas que tu queria fazer e não pode mais. Ele vê tudo isso e ele diz para ele mesmo, eu não quero isso para mim. E por isso ele reluta. Mas a vida, claro, né, maravilhosa, traz os impositivos e acaba levando, querendo ou não, né, através das necessidades. Mas, no fundo, a gente não quer essa lucidez porque o ego reage com violência. E, mais do que isso, olha o que a Joana fala, ele estertora-se à medida que perde espaço psicológico, até ser ultrapassado em vitória culminante. Olha que bonito isso aqui, né? Por que os fariseus queriam matar Jesus? Porque imagina você estar diante do Cristo, gente. Para uma pessoa que ainda vive plenamente o ego, deve ser uma coisa absurda. Você quer destruir aquele ser. Então, os fariseus eram a personificação do ego e Jesus era a personificação do self. Agora, imagina o ego querendo destruir o self, né? Para quê?
para não abrir espaço, para não ceder. E é por isso que a gente destrói as coisas, é por isso que a gente mente, é por isso que é por isso que às vezes a gente dedura o colega do trabalho, que a gente não quer perder espaço. Olha que bobagem, né? E quando a gente se libera de tudo isso, é uma vitória culminante. Quando a gente entende que nada disso é nosso, que nós não somos donos de nada, aí a gente vai liberando esse ego dessa proposta dominadora. Podemos ir mais adiante, Flavinha. É semelhante ao heróico triunfo das Pândavas sobre os Kauravas, cuja história mística narra o Mahabharata, o incomparável poema da Índia, constituído por 200.000 versos, dos quais apenas a metade é conhecida. Trata-se da luta entre primos e parentes, outros no campo de batalha da consciência, as virtudes poucas e os vícios muitos, em sucessivas pelejas até o momento da vitória dos primeiros. O ser humano sempre buscou as cumeadas da sensibilidade altruísta, conquistando o espírito nele real, mediante a superação dos implementos materiais que lhe servem de fator preponderante para o desenvolvimento dos valores preciosos que nele dormem. Herança transcendente de sua origem divina, espiritual. A libertação do eu profundo ocorre à medida que se desfeixa dos desejos, raga as paixões do conceito budista, a fim de alcançar realização interior. Preocupado com a etapa terminal do processo de evolução e com profunda visão psicológica, Allan Kardec interrogou os mensageiros nobres que o assistiam na elaboração da doutrina espírita. O que fica sendo o espírito depois de sua última reencarnação? E eles responderam: o espírito bem-aventurado, puro espírito. O si profundo, pleno, é semelhante à transparência que o diamante alcança após toda a depuração transformadora que sofre no silêncio da sua sutilização molecular, libertando-se de toda imperfeição interna, porque passa e de toda a ganga que o reveste. Essa conquista é o imenso desafio da evolução dos seres. Engraçado, esse texto me pareceu, quer dizer, me fez entender agora que é mais profundo, mais intenso, mais difícil o processo de pureza, a gente chegar nessa pureza, essa tão almejada pureza. Justamente. Então, quando nós vamos tendo esse fundo psicológico, nós vamos saindo da superficialidade. Porque no Espiritismo, as pessoas, não todas, mas a maioria, pelo menos dos palestrantes que a gente ouve por aí, eu nem deveria estar falando isso, né, porque parece um pouco arrogância, mas a maioria de uma superficialidade que é horrível. E aí as pessoas ficam achando que é aquela coisinha, tipo assim, desencarnou, vai para o mundo espiritual, aí daqui a pouco aprende, vê melhor, aí reencarna e já está bem. Gente, a vida não é assim. Desencarnar é um processo complicado. Então, assim, as pessoas têm que ler mais, por exemplo, tem uma obra do livro de André Luiz, que é o livro Obreiros da Vida Eterna. Quando eu li essa obra, eu fiquei assustado, porque eu achava que eu ia morrer bem. Mas depois que eu li essa obra, eu descobri que eu vou morrer em desespero, porque morrer, gente, desencarnar é um processo extremamente complexo. É de uma perícia que vocês não imaginam. Quando a gente lê essa obra, porque André Luiz narra 5 desencarnes. Ele acompanha 5, e cada um tem uma característica diferente. A complexidade que é. Então, a nossa vida ela é muito complexa, tudo é muito complexo, porque Deus é a inteligência suprema, e a inteligência suprema não ia simplificar nada, né? Então, tudo é muito complexo em a nossa vida, em a nossa consciência. Não é essa coisa bonitinha. A gente olha, eu vou para nosso lar, uma colônia espiritual.
Gente, o que é uma colônia espiritual? Vamos raciocinar sobre uma colônia espiritual. O que é o espírito fora da carne? É uma complexidade. Vocês já se imaginaram desencarnados em espírito fora do corpo? Isso é uma coisa surreal. Eu fico, às vezes, pensando, eu digo, meu Deus, como é que vai ser eu no mundo espiritual? O que é isso? Como? Como assim? Então, Carlito, tudo muito... eu já imaginei isso, essa situação. Falei, nós vamos nos encontrar de novo, nós dois. Isso aí é fato. Tomara! Então, o que eu quero dizer é que a coisa não é tão fácil e tão simples como as pessoas pintam, né? Não é aquele arco-íris. Ai, a vida é isso. Ai, toma água fluidificada e passe que está tudo bem. Entende? A coisa é muito mais profunda. E quando nós estamos dentro desse texto, e a Flávia faz essa observação, eu me deparo com algo muito mais complexo do que eu imaginava, é isso, é a complexidade da nossa vida, das nossas emoções. A vida material em si é tão vasta, é tão múltipla, imagina a vida espiritual, né? Então, é de uma dimensão que a gente não consegue abarcar. Mesmo essa vida espiritual, muito semelhante à material, mas ainda assim muito complexa. Então, nós ainda somos todos iniciados nesse processo, e o quanto que é difícil da gente crescer e avançar, porque a gente percebe que não é um esforço para uma encarnação ou para duas encarnações. Isso é um esforço que vai requerer de nós muitos e muitos labores no campo da vida prática, do espírito. Nós vamos olhar, por exemplo, para uma figura como Chico Xavier, uma figura como Divaldo Franco, e nós vamos perceber que ali ainda não é o ideal, que ali talvez seja o princípio desse processo que nós estamos estudando. Um princípio aonde nós ainda estamos muito distantes. Por isso que os espíritos olham para o planeta Terra e dizem a zona escura, porque é o que nós somos. É por isso que o evangelista João, logo na introdução do seu evangelho, diz: e a luz fez-se na escuridão, nas trevas, e as trevas não o reconheceram. Nós somos a treva. Então, olha como nós ainda estamos muito distantes de todo esse processo, de toda essa beleza. Eu leio os romances de Emmanuel, eu amo os romances de Emmanuel, sou apaixonado. Gente, eu leio e releio sempre. E eu estava relendo 50 anos depois, por isso que eu estou com a mente fresca. E eu estava estudando a psicologia de Célia, esse espírito que, quando a mãe foi caluniada, que estava traindo e tinha engravidado de um outro homem que não fosse seu pai, ela toma para ela a responsabilidade. Este espírito larga toda a família que era rica, que era bem posta, e vai para o mundo sem saber para onde vai se alojar, aonde vai ficar, passa pelas maiores provações, até chega no monastério cristão, onde ela enverga a personalidade masculina, vive como se fosse homem, dentro de uma castidade, trabalhando na terra, na lavoura, braçalmente, e ainda assim evangelizando almas. Quem de nós está perto disso? Nós estamos muito distantes, porque nós até poderíamos fazer até mais do que Célia, porque nós temos maiores recursos hoje, mas a gente não está fazendo nada. Por quê? Porque ainda nos falta esse despertar. Ainda nos falta desagregar o ego. E isso não é uma proposta de uma para outra encarnação. Isso é uma proposta que vai ainda nos custar muito esforço,
como diz Joana, muita disciplina da mente e da vontade. Então, meus queridos irmãos, é isso. Fico muito agradecido e dou a palavra aí para quem quiser fazer algumas considerações. Mas você não acha que o desencarne de Chico Xavier foi completamente diferente? Ah, certamente, o de Chico, sim, foi totalmente diferente, porque o Chico já era aquele espírito, como nós dissemos aqui, né? Já estava vivendo o prenúncio disso. Então, certamente não foi nem um desencarne, porque o Chico já vivia mais no mundo espiritual do que no mundo material, né? Então, foi de uma leveza extraordinária. Um dia nós chegaremos lá. Eu agora, não, eu não sei, eu acho assim que pelo menos nós aqui, não eu, mas você tá na frente. Você não desencarne, você teria, como é que se diz, mais lucidez, não é? Será que não? Olha, eu vou te dizer uma coisa, Iracema. Posso contar um relato pessoal aqui, entre parênteses? Acho que Pode, só nós posso, né? estamos ouvindo. Só nós. Vou contar um relato pessoal, entre parênteses. Faz 2 meses que a minha irmã desencarnou. E a minha irmã desencarnou aos 31 anos, com um câncer no estômago. E eu acompanhei todo o processo junto com ela. E o dia que os médicos chegaram e disseram: não tem mais jeito, não tem o que se fazer, eu fui para lá, para o hospital, e fiquei a noite inteira com ela. Ela já não falava mais, já não se movimentava, estava totalmente paralisada, só respirando, mas ainda consciente. Então, eu acompanhei todo esse processo e eu sentia... Eu nem sei descrever o que eu sentia. Mas uma coisa eu tomei consciência nesse processo. Eu tomei consciência que eu não estava, naquele momento, preparado para enfrentar o desencarne. Eu fiquei assustado diante desse processo, porque foi um processo muito difícil, muito doloroso. E quando foi pela manhã, ela desencarnou às 7h30 da manhã, ao meu lado, eu estava com ela lá presente. E o quão para mim foi difícil essa presença, essa experiência, apesar de todo o conhecimento que tenho, apesar de toda a lucidez espírita que trago, mas o quanto para mim foi difícil atravessar essa questão. E o quanto que eu posso reafirmar para ti hoje que se eu desencarnasse agora, não seria nada fácil. Seria muito difícil, porque, apesar de todo o conhecimento que temos, nós ainda estamos muito ligados à matéria. A gente não quer ir de jeito nenhum. Nós nos apegamos a tudo de qualquer jeito. Então, é um processo difícil. E eu falo que não estou preparado. Não tenho medo de dizer isso, porque as pessoas, às vezes, só porque são espíritas, dizem: eu estou preparado para morrer a qualquer hora. Eu não estou. Nem estou e nem quero. E tenho certeza que, se fosse agora, eu não iria com muita tranquilidade. Certamente não. Então, o conhecimento ele é muito importante, mas a gente precisa de um elemento a mais, né? Então, eu posso estar aqui falando de tudo isso para vocês, mas ainda me falta muita coisa no campo da experiência para a gente poder atravessar bem esses desafios. Olha, eu não sabia disso, meus sentimentos a você, e você é interessante isso que você relatou, porque quando o meu avô desencarnou, isso já tem uns 20 anos, mais ou menos, eu faço parte de um centro espírita, né? E nós temos, por regra, a primeira sexta-feira do mês, a gente faz um encontro só de determinadas pessoas, e
E assim que ele desencarnou num domingo. Quando foi na sexta, ele já veio nesse encontro, meu avô, né? E interessante que a dirigente desse centro, né, durante tantos anos, mais de 40 anos, a dirigente, eu estava no Canadá, houve essa reunião depois da pandemia, depois de 1 ano e tanto, 2 anos quase, sem essa reunião, houve essa reunião agora em janeiro, e eu não estava, e a dirigente veio, que ela desencarnou em 2020, né? Ela veio em total desespero, total desespero. Isso me falaram, me contaram, e assim eu não esperava, porque a dirigente de uma casa espírita, durante tantos anos, eu fiquei assim, assim, não abalada, mas assim, surpresa, não tanto porque eu achei que algumas coisas que ela fez não foram assim legais, e o desespero dela mostrou para a gente que realmente o que você faz aqui é muito sério. Você não pode privilegiar pessoas, você tem que ter outro tipo de conduta, você tem que estudar, você tem que, sabe? Nossa, quando eu soube disso, eu achei assim, como a gente está realmente à luz disso, né? E você só está vindo assim confirmar, né? E realmente acho que ninguém está preparado para isso. E você está me dizendo assim, houve esse relato desse pessoal que estava lá, e você agora falando para mim, né? Como é difícil esse desencarne, como é difícil chegar lá em cima com a bagagem, abrir a mala também, né? E não ter nada dentro da mala, né? Uma coisa é você ser, outra coisa é você ter, né? Ser e ter, né? E também a preparação de que você está pronto para seguir essa nova viagem, né? Também é difícil, né? É isso. Desculpa, mas eu precisava até comentar isso. Carlito, é interessante quando você fala sobre essa nossa dificuldade de desapegar e essa coisa que nós temos, né, de ligar aquilo que nós temos, porque e não depende só a pessoa ser espírita ou ser médium, né? Isso é de cada ser, vai acontecendo de forma diferente. Eu lembro, por exemplo, né, no livro O Gigante Deitado, o Jerônimo Mendonça, ele que era um médium, né, que via e conversava com os espíritos, aí ele conta no livro que numa madrugada os espíritos vieram fazer a ele uma visita. Aí ele fala assim: pegou no meu pé direito que eu fiz uma Ave Maria como nunca tinha feito na vida, de tanto medo que eu senti. O outro pôs a mão no meu peito e pegou no meu coração. Aí ele fala: aí eu gritei: ó querida mãe de Jesus, me perdoe se eu não fui um bom filho, me perdoe se eu fiz alguma coisa contrária ao que deveria ter feito. Me permite ficar mais um pouco. Eu que não fiz nada ainda, e ele já tinha mais de 40 anos de dedicação total ao espiritismo. Ele falou: eu que não fiz nada ainda, eu preciso muito trabalhar. Então, uma pessoa, né, que está na cama, que está mexendo somente do pescoço para cima, ainda tem esse apego pela vida, né? Olha que interessante isso.
E uma outra coisa que eu queria falar também é sobre o comentário que você fez da Célia, né? Para a gente entender o que ela passou, e a gente foca e traça um entendimento com aquilo que a gente tem hoje. Mas a gente tem que entender aquela época. Eu acho que ela tinha 14 anos quando ela passou por isso. Então, uma menina vivendo numa época onde a mulher não tinha quase nenhum valor, e sozinha, né, na rua e com uma criança. Então tem que ser um espírito muito evoluído. E agora, o que seria, para fazer uma comparação, algo que nós viéssemos a passar hoje com a mesma intensidade do que ela passou, né? Seria uma coisa muito, muito grande, e que nós, com certeza, não sei, né? Eu, pelo menos, com certeza, estaria bem longe de suportar. Então, como é interessante a gente reconhecer esses relatos, né? E trazer para um pouco próximos de nós. E só para finalizar, fiquei refletindo aqui sobre a proposta do desencarne, né? Quando André Luiz fala que a maioria de nós chegamos no plano espiritual doentes, né? Assim, muito arrependidos, e muito com uma sensação de culpa muito grande. Então, o que fazer para que isso possa diminuir, né? Então, e como é difícil também o ato de reencarnar, porque como nós somos muito ligados à matéria, entender que nós vamos rever a nossa vida e rever tudo que nós fizemos, e daí ter um planejamento de reencarnação, é muito duro para o espírito também, né? Falar assim, nossa, olha o que eu deixei de fazer, olha aqui, olha onde que eu errei, vou ter que refazer isso. É muito difícil desencarnar e reencarnar também, nessa evolução que nós estamos, né? Nessa faixa evolutiva aí da nossa consciência. Carlito, meus sentimentos pela sua irmã. E em algum momento ouvi alguém dizendo que me veio à memória agora, que quanto menos consciência a gente tem da realidade espiritual, da real realidade, né, da verdadeira realidade, quanto menos consciência, quanto mais menos despertos nós estamos, menos medo a gente tem. Justamente aquelas frases das pessoas que eu vou qualquer hora, tá tudo bem, tá tudo tranquilo, e quanto mais consciência tu vai adquirindo das tuas responsabilidades, dos teus deveres, do que tu tem de proposta para fazer por aqui, e tu não faz, ou não faz como deveria, e vem aquela, né, esse senso que tu disseste aí de ai, gente, como é que vai ser na hora do desencarne? Que legal. Gostei muito dos relatos de vocês, de todos, da Iracema, né? Esse relato que ilustra muito bem, né, o que a gente está vivendo, porque a gente se ilude muito, porque é trabalhador espírita, etc. Ninguém sabe o interior de ninguém, né, gente? Todo mundo, como o Aldenir até colocou, cada um tem uma vivência, tem uma experiência própria. E não é porque nós estamos num trabalho de iluminação que nós estamos iluminados, né? Ao contrário, nós estamos buscando essa iluminação. Então, nós estamos aqui porque já erramos muito, certamente. Porque se nós estivéssemos acertados nas encarnações anteriores, nós talvez estaríamos em outras condições, né? E não nesta aqui, trabalhando por essa autoconsciência. Porque nós não estamos trabalhando pelo outro, nós ainda estamos trabalhando para ter essa lucidez. E acho interessante isso que você fala, Márcia, que é bem verdade. Essa coisa de, eu estou preparado, eu vou morrer qualquer hora com tranquilidade, isso é coisa bem de gente inconsciente, né? Que não entendeu ainda a questão. Que quanto mais lucidez você tem, mais difícil é você encarar a sua própria realidade. Dentro do exemplo que o Aldenir colocou do Jerônimo, né? Porque quanto mais você faz, por mais que você tenha feito 40 anos, mas ainda é tão pequeno,
perto daquilo que nós ainda temos que fazer, perto daquilo que nós desejamos fazer, tanto é que a gente volta tantas vezes se façam necessárias. Eu conversava com uma senhora de 75 anos e eu perguntei para ela, como é ter 75 anos? E ela disse assim para mim, meu filho, é como se eu nunca tivesse vivido nada, porque é tão rápido, é tão célere. E eu me lembro de Emmanuel quando ele diz, uma encarnação é um dia de trabalho. Então, assim, diante da grandiosidade do universo, isso que a gente está vendo aqui é um dia de trabalho. E quando nós desperdiçamos esse único dia de trabalho, porque nós somos os trabalhadores da última hora, quão agônico não vai ser, né? Então, quando eu me vejo em alguma situação, às vezes, onde eu me ponho a pensar acerca da transitoriedade da vida e do desencarne, a única coisa que eu lembro é do trabalho que eu já fiz. Por mais pequeno que seja, mas é a única coisa que me vem à mente. É o único consolo que talvez eu possa ter. Então, eu fico me perguntando das pessoas que estão totalmente desavisadas do mundo, distraídas do mundo, a que vão se agarrar na hora, né? Tem uma frase no Livro dos Espíritos que os espíritos falam para Kardec: todo mundo quer uma âncora de salvação para se agarrar. Então, todos nós queremos uma âncora. E o Espiritismo é a nossa grande âncora, né? E quanto mais a gente trabalha, mais a gente se fortalece. Mas também mais consciência temos do quanto ainda devemos fazer. Vocês estavam falando assim da situação do desencarne, e eu fiquei pensando aqui, né, com algumas experiências de reunião mediúnica, vendo uns irmãos nossos que estão do lado de lá, e alguns chegam relatando que não conhecia o espiritismo, que o padre enganou porque não tinha morte, que não se vivia o espírito. Então, o conhecimento já nos ajuda, né? O medo, tanto faz se a gente é consciente ou não do que está por vir, que a gente não consegue nem alcançar, mas longe daquela pessoa que não conhece nada, ou que ainda está num nível de grosseria do espírito, né? E chega do lado de lá, ainda tem que lidar com essas mazelas interiores. E a gente está tentando aplainar, então a gente pode ter o mesmo medo que aquele ser mais ignorante, mas a gente tem um pouquinho mais de discernimento, e eu acho que isso já ajuda a gente um pouquinho, né? Na hora desse momento. E realmente a gente vai passar, vai ser complicado para todo mundo, mas a gente tem um pouquinho de discernimento, que a gente ainda está buscando, né? Que a gente não sabe nada ainda, nós estamos longe de saber tudo. Mas essa tranquilidade a gente já tem um pouquinho, né? E a questão do apego, eu acho que é o que mais vai pegar. Essa questão que a gente está sempre apegado às pessoas, aos nossos sentimentos, né? Tem um livro, eu dou já a fala para o Léo, que também gostaria de falar, mas só para a gente fechar esse conteúdo aí de desencarne que está tão gostoso, depois a gente vai fazer um estudo só sobre desencarne. Tem um livro do Chico Xavier que eu estava lendo chamado Voltei. É o livro do irmão Jacob, que foi, inclusive, é um pseudônimo, né, de uma personalidade que foi presidente da Federação Espírita, se não me engano, em algum momento. Então, ele narra os seus relatos e ele tem essa passagem do desencarne dele. E quando ele vai narrar esse desencarne, ele fala dessa agonia, desse desespero que ele sentiu, dessa aflição que ele sentiu na hora do processo. Então, olha só, era uma personalidade já bastante lúcida, um grande trabalhador da doutrina, foi presidente da federação por algum período, teve ali a assistência de grandes espíritos, como, por exemplo, Bezerra de Menezes, mas, mesmo assim, ainda assim, sentiu uma agonia, uma espécie de... Passou por esse estado que Kardec chama de perturbação, que é o estado natural do desencarne.
Mas é bem verdade, Flavinha, que esse conhecimento, essa maturidade que nós estamos tendo da doutrina, nos ajuda com certeza. E é por isso que nós estamos engajados nela. É por isso que nós estamos trabalhando por ela e nela. E é por isso que nós amamos tanto essa doutrina maravilhosa, porque ela é o nosso consolo, né? É o nosso consolador. Então, com certeza, tudo isso que nós estamos fazendo, todo o entendimento que já temos, nos servirá certamente nas oportunidades necessárias. Eu queria fazer só um comentário sobre os livros, né, as obras de Emmanuel, que você veio citando há 50 anos depois, e Renúncia. Eu reli, faz pouquíssimo tempo, eu reli essas obras, e aí você me traz essa informação. Eu até te confesso que eu suspeitava que havia algumas semelhanças aí entre Célia e Alcione, mas eu não sabia de que eram o mesmo espírito, né? Aí vivendo experiências diferentes. Nossa, engrandeceu mais ainda as obras, assim, para eu poder, já me trouxe vontade de reler mais uma vez para poder fazer essa conexão entre essas personagens, né? Porque eu também, como você, Carlito, eu também sou apaixonado pelas obras de Emmanuel, sabe? Eu gosto muito, assim, me traz emoções mesmo, sabe? Assim, de ler. O sinal de internet dele não está bem. Caiu. Mas alguém? Pois é. Eu só queria fazer esse adendo aí do que o Léo colocou, que é assim, você pegar os 50 anos depois, ler todo ele, quando você pega na sequência o Renúncia, você vê a continuação claramente. Claramente você vê a continuação. E é uma delícia quando você faz isso. Eu fiz dessa vez última. Terminei os 50 anos depois, peguei logo o Renúncia e peguei aquela continuação gostosa, maravilhosa da obra, né? Inclusive, os pais da Célia voltam a ser os pais dela, porque lá na Célia, os pais dela esqueci-me agora o nome deles, mas eles são os mesmos que vão ser os pais dela enquanto Alcione, né? E ali vai ter toda uma trama em relação a eles dois, uma separação, um distanciamento, né? Que vai ocasionar ali a trama do livro. Mas vai ser uma delícia, eu convido vocês a fazerem isso, a relerem os 50 anos depois e, na sequência, lerem o Renúncia. Ah, que ótimo. Obrigado, Carlito. Então, vamos encerrar, né, o nosso estudo de hoje. Vamos fazer a nossa prece final.